Como você pode analisar fundos imobiliários sendo um iniciante? Eu sei que você não acha que os investidores saem investindo em qualquer coisa por aí. E que se não sabe, certamente imagina que tem alguma coisa que os investidores analisam, olham ali para saber se o investimento é bom ou ruim. E sim, há vários dados que se analisa para saber se o investimento é uma oportunidade ou uma furada. Esses dados, no que tange aos fundos imobiliários, de forma simples, chamamos de indicadores fundamentalistas. Então eu trarei aqui nesse vídeo 3 dos indicadores fundamentalistas mais fáceis para um iniciante analisar de cara se um fundo imobiliário é interessante, vale ver mais sobre ele ou não. Para começar, vamos entender o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é um tipo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Imagina que um fundo de investimento é um instrumento financeiro que tem um gestor. Então tem ali uma equipe de gestão especializada em imóveis que direciona o patrimônio do fundo para investir em vários imóveis, estudados e analisados por eles. E esses vários imóveis são alugados por grandes empresas e esses ganhos são revertidos sobretudo em crescimento do fundo e principalmente em pagamento de dividendos aos cotistas. Por lei, 95% dos ganhos dos fundos imobiliários deve ser direcionado aos seus cotistas na forma de dividendos. Então, basicamente, gera uma renda passiva que, na grande maioria dos fundos, entra ali todo mês. E essa é a beleza dos fundos imobiliários. É como comprar uma pequena parte de grandes imóveis alugados por grandes empresas em todo o Brasil e receber um aluguel todo mês passivamente, caindo ali na conta. Aí uma parte importante, os dividendos são livres de imposto de renda. Também vale ressaltar que essa é uma explicação simplificada. Existem vários tipos de fundos imobiliários. Fundos de tijolo que investem em imóveis físicos realmente, e nesses há vários setores, que seriam fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, fundos de prédios empresariais em todo o Brasil, etc. E também há outros tipos, como fundos de papel, fundos de desenvolvimento, fundos de fundos, fundos híbridos e outros. Esses fundos acabam tendo diferenças entre si, mas tem alguns indicadores que são essenciais a todos os investidores iniciantes e que servirão bem para analisar de primeira qualquer fundo. Sem mais delongas, vamos abrir aqui um site gratuito que nos oferece esse tipo de informação. E um dos vários que eu utilizo é o Funds Explorer. Já aberto aqui, o primeiro indicador que vamos analisar é esse, o patrimônio líquido. E o que seria o patrimônio líquido? É o patrimônio daquele fundo, quanto ele tem de ativos menos os passivos. Já eu vou explicar melhor sobre o que é o patrimônio líquido, mas já deixando claro que eu foco em fundos que tem ali 1 bilhão de patrimônio líquido, ou talvez não muito menos que isso. Então mais de 1 bilhão, quem sabe 600 milhões ou mais que isso. Justamente porque são fundos que têm uma solidez maior, são fundos mais robustos e que acabam tendo uma segurança maior comparado a fundos com 20 milhões de patrimônio, que não tem tanto histórico assim no mercado. E esse, para mim, é o primeiro filtro do investidor iniciante. Tá começando? Não começa pelos fundos menores demais, fundos pequenos demais, não tão sólidos, com menos história. Começa por fundos maiores, já mais robustos, mais sólidos. Mas explicando melhor o que é o patrimônio, os ativos menos os passivos, imagina que você vai comprar um imóvel comercial de algum parente seu. Então tem ali um comércio no centro de São Paulo. E você descobre que esse imóvel está cheio de produtos do comércio e que tem também uma parte dele alugado para outro quiosquezinho. Ou seja, você descobre que ele tem ativos. O dinheiro do aluguel do quiosque que vai entrar ali todo mês e o dinheiro relativo ao valor desses produtos que estão lá dentro, que podem ser vendidos e entram como patrimônio desse imóvel comercial. Mas além disso, você descobre que esse imóvel está com algumas contas pendentes de energia e água. Então ele também tem passivos, valores pendentes e obrigações com terceiros. Então você vai saber o patrimônio desse imóvel comercial subtraindo os ativos menos os passivos. E assim, você chega ao valor patrimonial. E é claro que você não vai comprar esse imóvel por qualquer valor. Você vai ver também se o preço faz sentido para você. Se o seu parente quiser 10 milhões de reais nesse imóvel, que tem um patrimônio líquido de 1 milhão, por exemplo, após você ter calculado ali os ativos versus os passivos,
fundos, você chegou a um patrimônio de 1 milhão. Você não vai aceitar pagar 10 milhões, 10 vezes mais, simplesmente por nada, sem mais nem menos e nenhuma justificativa. É para isso que serve esse segundo indicador, o P sobre VP, que nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial. Ele vai mostrar exatamente quanto o patrimônio do imóvel representa relativo ao valor da cota, ao preço que a cota está sendo negociada. Se o P sobre VP for igual a 1, segundo somente esse indicador, o fundo está sendo negociado ao mesmo preço do seu valor patrimonial. Se o P sobre VP for maior do que 1, o fundo está sendo negociado a valores maiores do que o seu valor patrimonial, ou seja, ele estaria mais caro do que o seu valor patrimonial. E se o P sobre VP for menor do que 1, o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, ele está mais barato do que o seu patrimônio. Digamos que o preço da cota é R$10, por exemplo, mas se analisarmos o patrimônio do fundo, ela não deveria ser R$10, ela deveria ser R$9 para ser igual ali ao patrimônio. Então se pega o preço da cota pelo valor patrimonial, que dá 10 dividido por 9, que é igual a 1,1. E assim o fundo estaria, sob a ótica desse indicador, mais caro do que deveria. E se o preço da cota está, por exemplo, R$8 e o patrimônio do fundo dividido pelo número de cotas é igual a R$10, então vai ser 8 dividido por 10, que é igual a 0,8. E com o P sobre VP de 0,8, o fundo está mais barato do que deveria. Aí é importante observar que fundos de fundos e fundos de papel tendem a ter esse indicador mais efetivo na sua análise, então acabam trazendo uma análise mais atual e mais efetiva. Já para fundos de tijolos, não é tão atual e tão efetivo assim, mas ainda assim é um indicador bem importante. E eu sei que você sempre se pergunta: se eu investir nesse fundo, quanto que eu vou receber todo mês? Pois o próximo indicador vai mostrar exatamente isso. E esse indicador é o Dividend Yield, que mostra justamente a taxa de dividendos que esse fundo pagou. Aqui no Funds Explorer, ele vai mostrar o Dividend Yield do mês e o Dividend Yield do ano, ou seja, dos últimos 12 meses, além de mostrar também o histórico de dividendos. Mas como se chega ao Dividend Yield? O preço da cota do fundo comparado aos dividendos pagos nesse período. Então, se eu compro uma cota de R$100 e o fundo imobiliário que eu comprei pagou nos últimos 12 meses R$15 em dividendos, eu tenho um Dividend Yield de 15%. Ou seja, quanto se recebe comparado a quanto se pagou naquela cota, dando sempre uma visão do pagamento passado desse fundo. Mas Gabriel, como que eu vou saber se esse fundo vai continuar pagando isso aqui? Justamente pelo histórico do fundo. Por exemplo, se tem um bom fundo que pagou consistentemente valores crescentes, com um bom histórico de dividendos, pagou ali consistentemente nos últimos 5, 8 anos, talvez até mais, muito provavelmente esse fundo vai continuar a pagar esses dividendos e tende a ter dividendos cada vez maiores ao longo do tempo. Eu sempre foco em dividendos que pagam mais de 0,9% de dividend yield ao mês ou mais de 11% em média ao ano, visto que a minha carteira de fundos imobiliários tem foco em gerar renda. No entanto, é muito importante que você não faça uma análise somente focada no dividend yield, pois ele pode facilmente estar mascarado. Se o preço da cota desse fundo caiu, por exemplo, pode parecer que esse dividendo foi muito maior, ou esse fundo pode ter vendido algum imóvel e ter distribuído lucros bem maiores do que o normal, e isso acabou se refletindo ali no dividend yield do ano. Por isso, sempre analise o histórico do dividend yield, junto também a outros indicadores. Inclusive, se o dividend yield é alto demais, coisa de 20, 30% ao ano, muito provavelmente isso não é normal, pois é um dividendo muito absurdo e fora do comum. Esses 3 indicadores são excelentes para que o iniciante entenda melhor a dinâmica desses investimentos, que são com certeza um dos queridinhos dos brasileiros. E é por isso que o número de investidores em fundos imobiliários no Brasil está crescendo absurdamente rápido. Dá uma olhada aqui em como foi o crescimento dos investidores em fundos imobiliários nos últimos anos. E se você não quer ficar de fora dessas oportunidades, quer começar a construir o seu futuro financeiro, serão abertas novas vagas para o curso Construindo Prosperidade Financeira. E a abertura será feita no dia 11 de dezembro. E nesse curso eu ensino todo o passo a passo para investir em fundos imobiliários, ações, renda fixa e montar uma carteira de renda fixa mensal, pegando desde cartões de crédito, controle financeiro, orçamento, dívidas, até chegar em investimentos, com todo o suporte e todos os bônus para te ajudar nesse processo. Acompanhamos de perto todos
todos os alunos e todos até hoje apontaram ótimos resultados nos investimentos. Isso é um grande orgulho para nós que trabalhamos aqui na empresa com o intuito de trazer esse conhecimento mais acessível e mais fácil para você. Então, se você tem interesse, o link da pré-matrícula vai estar na descrição do vídeo. E vale lembrar que as vagas são limitadas e já fechamos turmas antes em menos de um dia. Por isso, fazemos a pré-matrícula para dar prioridade a quem fez o cadastro no site. Encerro aqui esse vídeo. Se você gostou do conteúdo sobre fundos imobiliários, comenta aqui embaixo e pode deixar as dúvidas e observações. E curte o vídeo, se inscreve no canal, que isso me estimula a continuar trazendo conteúdo gratuito aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.